O ideal de glória e de grandeza que consiste em não só não considerar má qualquer ação desde que parta dele, mas também em orgulhar-se dos crimes cometidos, atribuindo-lhes um incompreensível significado sobrenatural. Um ideal assim, que guia este homem e as pessoas a ele ligadas, foi elaborado livremente em África. Tudo o que ele faz é bem sucedido, a peste não o ataca, o assassínio cruel dos prisioneiros não é considerado motivo para o acusar. A sua partida de África, de uma imprudência infantil, não motivada e ignóbil, abandonando os camaradas em desgraça, é considerado um mérito seu, e de novo a frota inimiga o deixa fugir por 2 vezes. Enquanto ele, já completamente embriagado com os seus crimes de desfecho feliz, já pronto para o seu papel, chega sem qualquer objetivo a Paris. A decomposição do governo republicano que o poderia levar à perdição, um ano atrás, chegava ao ponto extremo e a sua presença, homem fresco e independente dos partidos, só pode ser-lhe favorável. Não tem qualquer plano, tem medo de tudo, porém os partidos agarram-se a ele e exigem a sua participação. É o único, com o seu ideal de glória e grandeza elaborado na Itália e no Egito, com a sua auto-adoração louca, com a sua maneira descarada de encarar o crime, com a sua sinceridade na mentira, é o único que pode justificar o que está para acontecer. Tornara-se necessário para o lugar que o espera. Por isso, independentemente da sua vontade, ou quase, apesar da sua indecisão e da inexistência de qualquer programa seu, apesar de todos os erros que comete, vê-se atraído para uma conspiração com o objetivo de tomar o poder e a conspiração é coroada de êxito. O homem não o pode ver. Empurraram-no para a sala de reuniões dos dirigentes. Assustado, quer fugir. Isto faz lembrar o Trump. Considerando que está perdido, finge que desmaia, diz coisas sem sentido que normalmente deveriam ser fatais para ele. Mas os dirigentes da França, outrora tão espertos e orgulhosos, sentindo desta vez que o papel deles está a chegar ao fim, ficam ainda mais confusos do que ele, não dizem as palavras que deveriam dizer para manterem o poder nas suas mãos e anularem o outro. Isto é mesmo o Trump, a América Trump. Assim a casualidade, milhões de casualidades dão-lhe o poder, e toda a gente, como se tivesse chegado a um acordo prévio, contribui para a afirmação deste poder. São as casualidades que formam os caráteres dos dirigentes franceses daquele tempo. E estes submetem-se-lhes. São as casualidades que formam o caráter de Paulo I, que lhe reconhece o poder. É uma casualidade que provoca uma conspiração contra ele. Uma conspiração que, ao invés de o prejudicar, consolida o seu poder. É uma casualidade que faz com que lhe caia nas mãos o Duque de Enghien e com que, por acaso, lhe provoca a morte. Um meio de persuasão mais forte do que qualquer outro para provar que tem direito porque tem a força. É uma casualidade que faz com que invista todas as suas forças para a realização de uma expedição à Inglaterra, que seria um fatal malogro, mas que nunca chegue a concretizar, atacando por acaso Mack e os seus austríacos, que se rendem sem batalha. São a casualidade e a genialidade que lhe dão a vitória em Austerlitz. E é, por acaso, que toda a gente, não só os franceses, mas toda a Europa, com exceção da Inglaterra, que não participará nos acontecimentos que se seguirão, apesar do terror e da repugnância para com os seus crimes recentes, lhe reconhece o poder, reconhece o título que ele se concedeu e reconhece o seu ideal de grandeza e glória, que a todos parece uma coisa bela e razoável. Como que experimentando e preparando-se para o seu movimento futuro, as forças do Ocidente avançam várias vezes para o leste, em 1805, 1806, 1807 e 1809, cada vez com mais ímpeto e envergadura. Em 1811, o grupo de pessoas formado em França funde-se num grupo enorme com os povos da Europa Central. Juntamente com o crescimento deste grupo, continua a desenvolver-se a força justificativa do homem que encabeça o movimento. Durante a década preparatória que precede o grande movimento, este homem estabelece relações com todas as personalidades coroadas da Europa. Os desacreditados potentados do mundo não podem contrapor ao ideal de glória e grandeza napoleónico, privado de sentido, qualquer ideal razoável.
Um após outro, dão-lhe mostras da sua insignificância. O rei da Prússia manda-lhe a sua mulher, para que esta ganhe as graças do grande homem. O imperador da Áustria considera um favor o facto deste homem aceitar no seu leito uma filha dos Césares. O Papa de Roma, que vela pela relíquia sagrada dos povos, põe a sua religião ao serviço de exaltação do grande homem. Não é tanto Napoleão quem se prepara para desempenhar o seu papel, quando tudo à sua volta o prepara para assumir a sua responsabilidade em tudo o que acontece e está para acontecer. Não há ato, crime, falsidade mesquinha por ele cometidos que nas bocas de quem o rodeia não se transformem de imediato em grandes feitos. A melhor festa que os germânicos inventam é a celebração de Iena e Austerstad. Não só ele é grande, são-no também os seus antepassados, os seus irmãos, os seus enteados, os seus cunhados. Faz-se tudo para o privar da última gota de razão e para o preparar para o papel hediondo. E quando ele fica pronto, ficam prontas também as suas forças. A invasão avança para leste, chega ao destino final, Moscovo. A capital está ocupada. O exército russo sofre perdas maiores do que alguma vez haviam sofrido as tropas inimigas nas guerras anteriores, desde Austerlitz até Wagram. Mas de repente, em vez das tais casualidades e da tal genialidade, que até ao momento tão sistematicamente o vinham conduzindo ao objetivo pré-determinado com uma série ininterrupta de êxitos, surge um número infinito de casualidades contrárias, desde a constipação em Borodina até aos frios e uma faísca que incendiou Moscou. E em vez da genialidade surgem uma estupidez e uma ignomínia sem precedentes. A invasão retrocede, foge, volta, foge de novo, e as casualidades já não estão todas a favor dele, mas contra. Dá-se o contramovimento de leste para oeste, espantosamente decalcado no anterior movimento de oeste para leste. As mesmas tentativas do movimento de leste para oeste, em 1805, 1807 e 1809, antecedem o grande movimento. A mesma formação de um grupo de grandes dimensões, a mesma adesão dos povos da Europa Central ao movimento, a mesma hesitação a meio do caminho e a mesma aceleração à medida da aproximação da meta. Paris, o objetivo final, é atingida. O governo e as tropas napoleónicas são aniquilados. O próprio Napoleão deixa de fazer sentido. Todas as suas ações continuam a ser, evidentemente, miseráveis e abomináveis. Porém, volta a acontecer uma casualidade inexplicável. Os aliados passam a odiar Napoleão, em quem vem a causa das suas desgraças. Privados da força e do poder, indiciado por crimes e perfídias, era natural que o encarassem como 10 anos antes ou um ano depois, um bandido fora de lei. Porém, por uma qualquer estranha casualidade, ninguém o encarou assim. O seu papel ainda não terminara. O homem que 10 anos antes e um ano depois era considerado um bandido fora da lei, foi mandado para uma ilha a 2 dias de distância da França, ilha que lhe entregaram como propriedade, juntamente com a Guarda Imperial e uns milhões, que sabe-se lá porque decidiram pagar-lhe. 4. O movimento dos povos começa a voltar às suas margens. As ondas do grande movimento refluíram. E na acalmia do mar formam-se círculos por onde correm os diplomatas, imaginando que são eles, precisamente, quem produz a bonança depois do movimento. Porém, o mar, acalmado, revolta-se subitamente. Mais uma vez, parece aos diplomatas que são eles, as discórdias entre eles, a causa deste novo impulso de forças. Estão à espera da guerra entre os seus monarcas. A situação parece-lhes irresolúvel. Sentem o rebentamento da onda, mas a onda não vem de onde a esperam. Rebenta a mesma onda, com o mesmo ponto de partida, Paris. Ocorre o último fluxo do movimento do Ocidente, um fluxo que tem de resolver as complicações diplomáticas aparentemente irresolúveis e pôr fim ao movimento belicoso deste período. O homem que levou a França ao aniquilamento chega lá sozinho, sem conspiração, sem soldados. Qualquer guarda o pode prender, mas por um estranho acaso, não só ninguém o prende, como todos, pelo contrário, recebem com entusiasmo aquele a quem ainda na véspera amaldiçoavam e que irão ainda amaldiçoar passado um mês. Este homem ainda é necessário para justificar a última ação conjunta. A ação foi feita. O seu último papel foi desempenhado. Depois mandaram o ator despir-se e desmaquilhar-se, não vão precisar mais dele. Isto é interessante.
E durante vários anos, este homem, na solidão da sua ilha, vai desempenhar para si mesmo uma miserável comédia de ser intrigas mesquinhas e mentir para justificar os seus atos quando já não era necessária qualquer justificação. E também exibir perante todo o mundo o que era na realidade aquilo que as pessoas tomavam por força, mas que na verdade era a ação da mão invisível que o dirigia. O encenador, ao terminar o drama e ao mandar ao ator que se despisse, mostrou às pessoas: vede no que acreditáveis. Ei-lo, vede agora que não era ele, mas eu quem vos movia. Porém, deslumbrados pela força do movimento, as pessoas passaram ainda muito tempo sem o perceberem. Ainda maior coerência e necessidade representa a vida de Alexandre I, a personalidade que encabeçou o contramovimento de leste para oeste. Do que precisa o homem que, ofuscando os outros, tem de liderar este movimento de leste para oeste? Precisa de um sentimento de justiça, de interesse pelos assuntos europeus, mas um interesse distanciado, não obscurecido por interesses mesquinhos. Precisa de supremacia moral sobre os seus pares, os potentados daquele tempo. Precisa de uma individualidade meiga e atraente. Precisa de ter sido ofendido pessoalmente por Napoleão. E tudo isto existe em Alexandre I. Tudo isto foi preparado pelas inúmeras casualidades da sua vida passada. Pela educação e pelas iniciativas liberais, pelos conselheiros que o rodeavam e por Austerlitz, Tilsit e Erfurt. Durante a Guerra Nacional, esta personalidade mantém-se passiva porque não é necessária. Porém, logo que surge a necessidade da Guerra Geral Europeia, esta personalidade, no momento exato, põe-se no seu lugar e, unindo os povos europeus, guia-os para o objetivo traçado. O objetivo é alcançado. Depois da última guerra de 1815, Alexandre encontra-se no cume do poder humano possível. Como é que o utiliza? Alexandre I, o apaziguador da Europa, o homem que desde os seus verdes anos aspirava apenas ao bem dos povos, pioneiro das inovações liberais no seu país, agora que possui aparentemente o poder supremo possível, podendo por isso beneficiar os seus povos, enquanto Napoleão no seu exílio traça falsos planos infantis para agraciar a humanidade, no caso de ter poder para tal, Alexandre I, tendo cumprido o seu desígnio e sentindo em si a mão de Deus, reconhece de repente a insignificância deste pseudopoder. Vira-lhe as costas, entrega-o nas mãos de pessoas que despreza e que são desprezíveis e diz apenas: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome. Sou também homem como vós, deixai-me viver como homem e pensai na minha alma e em Deus. Tal como o Sol e cada átomo de éter são uma esfera íntegra em si, e ao mesmo tempo apenas um átomo de um universo inacessível ao homem pela sua infinita dimensão, assim cada indivíduo traz em si os seus objetivos, mas no entanto apenas os traz em si para servir objetivos gerais inacessíveis ao homem. A abelha pousada na flor picou uma criança, e a criança tem medo das abelhas e diz que o objetivo das abelhas é picar as pessoas. O poeta observa a abelha colada ao cálice da flor e diz que o objetivo da abelha é inspirar a fragrância das flores. O apicultor, notando que a abelha colhe o pólen das flores e o leva para a colmeia, diz que o objetivo da abelha é fazer o mel. Outro apicultor, estudando melhor a vida do enxame, diz que a abelha colhe o pólen para alimentar as abelhas jovens e a rainha, afirmando que o objetivo dela é a continuação da espécie. O botânico repara que a abelha, voando para o pistilo com o pólen da planta dioica, a fecunda, vendo o botânico nisso o objetivo da abelha. Outro, observando a migração das plantas, vê que a abelha contribui para isso, e este novo observador pode dizer que é nisso que consiste o objetivo da abelha. Porém, o objetivo final da abelha não se resume ao primeiro, ao segundo ou ao terceiro objetivos acessíveis à descoberta da inteligência humana. Quanto mais se eleva a inteligência humana na descoberta destes objetivos, mais evidente se torna para o homem a inacessibilidade do objetivo final. Para o homem, apenas é acessível a observação da correlação da vida da abelha com outros fenómenos da vida. O mesmo se passa relativamente às personalidades históricas e aos povos.